Está começando mais um episódio do ManauraCast. Hoje eu, Nicolas Panzotti e Vitor Acácio entrevistaremos o convidado Rodrigo Vogan, CEO do Grupo Gerbera. Satisfação enorme recebê-lo aqui, Rodrigo. Oi, gente. Prazer estar aqui. Na verdade, eu gosto sempre de brincar dizendo que eu estou presidente, estou CEO. Eu sou advogado de formação, empresário, faixa preta de jiu-jitsu, muito orgulho, então isso ninguém tira. Pai da Larissa e da Mariana e esposo da Wally. Então isso é o que eu sou. O que eu estou hoje, na verdade, é como CEO, presidente do Grupo Gerbera, grupo que ajudei a criar desde a fundação com meu pai e minha mãe. E hoje estou na presidência, mas já num formato bem descentralizador em cima disso. Para quem não conhece o Grupo Gerbera é uma empresa que trabalha no multicanal Manaus e Amazonas. Hoje nós trabalhamos com 32 municípios daqui do nosso estado e trabalhamos com as marcas O Boticário e Quem Disse Berenice aqui na região. Quando eu falo multicanal, estou falando só do canal loja, né? Loja, venda direta, online, sinal de fumaça, o que precisar a gente está entregando. O cliente tem que estar no centro sempre. Perfeito. Então a ideia é essa, é colocar o cliente no centro, independente do formato que esse cliente quer receber o nosso produto, a gente tem que encontrar. Eu lembro que há uns 6 anos atrás eu dei uma palestra falando sobre isso aqui em Manaus e disseram, não, isso não vai acontecer, não há necessidade, só as lojas são importantes. E eu dizia, não é bem assim não, gente. A gente tem que não focar só na nossa operação, a gente tem que focar na entrega ao cliente. E quando você foca a entrega, às vezes um canal seu não está funcionando para aquele momento, como, por exemplo, no início da pandemia. Todas as lojas foram fechadas, então o que você já tinha que ter desenhado? Tinha que ter desenhado outras formas de entrega para o cliente. Ou através da venda direta, que você chega por meio de uma revendedora, ou através do canal online, que aí eu estou falando do e-commerce, ou mesmo hoje do WhatsApp, que é o canal mais fácil de se chegar, ou um aplicativo, ou qualquer outra forma possível de se entregar. Vou dar um exemplo. Nós, na nossa convenção do ano passado, nós trouxemos o Botini. Nicolas até foi para a convenção. E aí nós trouxemos porque para ver o formato, a animação, ele trabalha muito bem e nós não sabíamos quão seria importante aquela vinda do Botini para Manaus. Por que eu estou dizendo isso? Que no meio da pandemia a gente criou um Instavendas, num formato bem similar ao que o Botini apresentava para a gente. Então, feito pela própria equipe, óbvio que a gente trabalhou a questão de estrutural, mas o Instavendas funcionou muito bem junto com a minha base de revendedores, onde a gente acabou vendendo, trabalhando bem similar ao que a Polishop, o Shoptime, ou empresas que normalmente a gente vê pela televisão fazendo isso, e a gente acabou trazendo isso para o Instagram, fazendo essa venda de maneira bem inovadora. É o que eu disse ainda agora. O importante é colocar o cliente no centro e através desse cliente aí você vai desenhar seu negócio, sua estrutura organizacional e tudo isso que você está pensando. É o melhor caminho, pelo menos que eu entendo, a ser tomado. Então o Grupo Gerbera, a gente busca sempre fazer isso. Colocamos o cliente no centro e através desse cliente, através da demanda, a gente vê como é que consegue entregar os produtos que nós vendemos para eles. Sensacional. Cara, bom, já começou falando do Grupo Gerbera, então assim, como que começou? Né? Como é que foi a história? O que é o Gerbera em si? Vamos lá, eu sempre... Acho que é bom também falar um pouquinho, acho que dos números também, né? Tipo, quantidade de lojas, né? Tá. Primeiro, eu digo sempre na nossa... quando todos os nossos colaboradores entram na empresa, eles passam por um treinamento. Dentro desse treinamento a gente faz essa apresentação para eles. E nós dizemos sempre que tudo começou com brigadeiro, né? Aí as pessoas dizem, peraí, mas tu vende cosmético, como começou com brigadeiro? E eu digo o seguinte, primeiro, quando era criança, na escola, tinha lá pelos meus 12 anos, agora vou entregar a idade, né?
era a época que tinha o videogame, o Nintendo, não era nem o Super Nintendo. PlayStation não existia, né? Play 5, pelo amor de Deus, esquece. Então acabei entregando a idade com videogame. Então era um Nintendo e eu queria muito as fitas. E as fitas eram mais ou menos, o valor de um salário mínimo era muito caro. Muito caro. O salário mínimo hoje é R$1.000 e poucos. É como se a fita naquela... naquela época é como se fosse isso. E aí meu pai, eu vim de uma família boa. Meu pai foi diretor financeiro do Grupo Simões por um bom tempo, até praticamente sua aposentadoria. E aí vem aquela questão. Mas uma vida confortável, uma vida boa, mas nós não éramos ricos. Mas éramos uma classe B alta, tínhamos uma boa condição financeira. Sempre viajávamos, estudei no Ida Nelson, que era uma boa escola na época, depois fui para a faculdade, tudo direitinho, mas não era milionário, nada disso, mas vivia muito bem. Só que eu queria comprar fita e não queria pedir para meu pai. Ganhava as fitas como todo mundo ganhava, aniversário, Natal, só que, poxa, eu pegava um jogo, zerava e queria jogar outro. E aí eu comecei a vender brigadeiro na escola com dinheiro do lanche. Nessa brincadeira, o que aconteceu? Eu vendendo brigadeiro, a cada 2 semanas, eu vendia muito brigadeiro. Muito brigadeiro. Quem fazia o brigadeiro? Eu mesmo. Olha aí. Eu era moleque. Empreendedor fazia tudo, meu amigo. Era moleque e eu comprava, eu lembro, 2 ou 3 latas de brigadeiro. Eu estudava tarde, então comprava um dia antes, ou mesmo no mesmo dia de manhã, 9 horas, 10 horas fazia, até 10h30, 11 horas já tinha tudo enrolado, tudo bonito, tudo feito, e guardava naquelas latinhas de biscoito para levar para a escola. E a cada 2 semanas eu conseguia comprar uma fita de videogame. O que era eu vou falar palavrão, bom português, era foda. E aí conseguia comprar fita de videogame e consegui fazer isso. E jogava meu joguinho e tal. Só que depois de um tempo eu vi que eu já tinha uma quantidade de fitas muito grandes. E meus amigos não tinham mais essas fitas. E eles queriam jogar o jogo. Eu disse, sabe de uma coisa? Eu vou começar a alugar isso aqui. Então, ao invés de ficar só com brigadeiro, eu fazia o brigadeiro, continuava vendendo, continuava comprando as fitas. Só que as minhas fitas eu começava a alugar para os meus amigos. Então, meus amigos de escola alugavam, compravam meu brigadeiro e alugavam minhas fitas de videogame. Tinha 2 negócios na escola. Isso com o mesmo. Não, isso era tudo meu. Então, eu não pedia esse dinheiro da minha mãe nem do meu pai. E continuava, óbvio, quando chegava no aniversário, eu não abria mão de ganhar minha fita, meu videogame, porque era mais uma fita nova. Então, comecei, depois do tempo, quando eu vi, eu já tinha uma boa quantidade de fitas. E alugava muita fita de videogame para amigos. Agora uma pergunta assim já. Desde, tipo assim, vender, eu entendi o intuito de você vender o brigadeiro, né, para comprar as fitas, porque você tinha essa necessidade de querer jogar mais jogos. Só jogar. Só que, por que de repente você não só emprestou? Você teve alguma influência do seu pai? Falando assim, cara, não empresta, aluga. Você já pensava futuro, tipo assim, se eu alugar, vou ganhar mais dinheiro, comprar mais fita e vai ser um... Não, simples, porque o que acontece? Perto da minha casa tinha uma locadora de videogame, tá? E essa locadora, ela cobrava como se fosse hoje R$10 o aluguel de uma fita. E quando você empresta uma fita, você sabe disso, você sabe que empresta dificilmente ela volta. Sim. Então eu disse, não, o aluguel, eu vou fazer a questão do aluguel para que eu continue com minha fita, porque eu queria continuar jogando. E também, em cima daquilo, eu comprava outras fitas para realugar. Então a ideia, na verdade, era, não perder, 2, eu virei um concorrente da locadora, a locadora inclusive fechou, e aí continuei alugando as fitas. A intenção era mais de ter as fitas de volta e comprar novas. Entendi. Até comprar um outro videogame para mim com dinheiro das fitas. Então, começou com brigadeiro, foi para locadora, comecei com isso, tive um sócio na locadora, que era um amigo meu, que ele já tinha várias fitas, hoje ele é até procurador, Clóvis Frota, um cara fantástico. Mas na época brincadeira, coisa de menino, né? A gente sempre, quando eu encontro com ele, eu brinco e digo, você foi um dos poucos sócios que eu tive. E aí ele ri sempre muito. E aí, mas continuei alugando, tudo direitinho, jogando meu videogame. E aí entrei na faculdade de Direito, formei advogado.
Mas esse negócio aí parou depois? Não, parei, porque o foco já era a faculdade. E aí depois disso surgiu algum outro negócio no meio do caminho até a faculdade? Calma, já vou chegar lá. Entendi. Lá. É que deu um salto tão grande, eu falei, rapaz, deixa eu ver se não teve alguma coisa no meio do caminho. Não, e nesse meio do caminho, o que acontece? Eu sempre tive uma paixão, eu sempre fui o mais novo da minha sala. E não era o maior. E hoje eu não uso mais, mas usava um óculos desse tamanho. Então, por via das dúvidas, era uma época que não existia bullying. Não existia bullying porque era outro mundo. Sim. Era outro mundo. Então, comecei a treinar jiu-jitsu muito cedo. 8 anos de idade eu treinava jiu-jitsu. Então, fui um dos primeiros praticantes de jiu-jitsu da minha época. Na escola, era eu e mais 2. Então, treinava com pessoas mais velhas. E por aí vai. E como comecei muito cedo, eu era apaixonado pelo jiu-jitsu. Apaixonado, continuo até hoje, continuo praticando até hoje. Então, o jiu-jitsu foi extremamente importante na formação do meu caráter. Por que eu falo isso? Porque através do jiu-jitsu, eu consegui, ficar mais calmo e ter uma organização e um foco quanto a tudo. Quanto ao... Porque no jiu-jitsu você sai de uma faixa, vai para outra, e vai para outra, e vai para outra, e vai subindo. E é exatamente, acho que isso a gente precisa na vida. Eu consegui trabalhar muito isso na cabeça, e esse lado de empreendedor acho que começou a surgir daí, juntando essa questão e o jiu-jitsu. Só que no momento que eu entrei na faculdade, foi aquele momento do tempo. Então, eu dei aquela segurada e, vou focar no estudo. Eu nunca fui o melhor aluno da sala, tá? Mas sempre fui um dos mais esforçados, o que era muito importante. Então, nesse período de faculdade, eu já estava fazendo o projeto do meu escritório jurídico. No momento que eu formei, tanto que da minha formação de faculdade foi muito rápido para o escritório explodir. E o escritório deu muito certo. Ainda dá, né? Que ainda não saiu oficialmente. Tô quase saindo, mas ainda não saiu oficialmente. Mas o escritório passou a ser o maior escritório trabalhista de Manaus. Não digo que da noite para o dia, mas em menos de 2 anos. Porque muito focado em cima disso, muito focado em não perder a oportunidade. E aí o jurídico começou a aflorar e o trabalho também muito forte. E sempre também ainda focado na gestão. A gestão sempre eu acho que foi o ponto forte de todos os negócios que trabalhei. Então não tem aquela ideia de dizer, abri um negócio, fali. Abri outro, fali. Não fali nenhum, graças a Deus. Eu prefiro, meu pai sempre dizia que existem 2 formas de aprender. Uma forma é você errando e a segunda forma é você olhando os outros errarem. Então eu prefiro a segunda. E fui olhando as pessoas errando e evitava fazer aquilo que aquelas pessoas faziam. E aí continuei, e aí chegou um momento que apareceu uma oportunidade, um vizinho meu, ele era casado com uma moça, e eles se separaram. No momento da separação, ela e ele tinham um quiosque do Boticário, só que quem operava era ele. E aí ele veio conversar conosco, comigo, com meu pai e com minha mãe. E aí meu pai virou e disse, cara, vamos ver esse negócio. E nessa conversa, e aí eu falei com meu pai, ele no início muito reticente, minha mãe foi muito importante nesse momento. Ela virou e disse, olha, Nata, eu acho que é um negócio bom. As coisas podem funcionar de uma maneira mais rápida, mas ainda sem aquela visão do negócio muito grande. E foi quando decidimos entrar na operação. Naquela época compramos a franquia. Hoje inclusive não se faz mais isso no Boticário, tá? Então compramos daquela pessoa, do antigo sócio, e essa separação foi ruim para ele, mas foi muito boa pra gente. Ele veio trabalhar conosco, hoje já não está, trabalha numa outra franquia, mas é uma pessoa que nós temos uma relação muito boa. E o que acontece? Ele veio trabalhar e nós tínhamos uma loja, um quiosque. O quiosque no shopping Manaus Plaza e uma loja no shopping Grande Circular. As 2 eram dele e passaram para ela? Passaram pra gente. Então era uma loja e um quiosque. Faturamento pequeno à época. Eu digo hoje que o preço que nós compramos a franquia naquela época é o preço de um faturamento diário de hoje. Então,
e até o final do ano esse valor é mais ou menos 1,5 do que a gente vai faturar por dia. Então, o crescimento ele veio muito focado nessa organização. Acho que tem um ponto importante aí, Rodrigo, rapidinho, desculpa te interromper. Claro. Que é o seguinte, e aí quem assumiu na hora que vocês compraram, né, a franquia, quem que assumiu? Vocês três, tu, teu pai e tua mãe? Ou foi só você? Não. Você já tinha um background tipo de administração, alguma coisa do gênero? No momento que houve essa compra, o que acontece? Nós compramos, essa pessoa veio junto com o negócio, o meu vizinho. E quando ele veio, eu ficava na parte jurídica do negócio, o meu pai na parte financeira, já que ele trabalhou no Grupo Simões uma vida inteira sobre isso, com essa área. Então ele ficava no financeiro, eu no jurídico e o Fernando no comercial. O Fernando que era a pessoa. Entendi. Então, depois de um tempo, o Fernando saiu, entrou o Ricardo, já na área comercial. O Ricardo, quando entrou, ele entrou... nós ainda tínhamos 3 operações. Com o Ricardo saímos de 3 para 7, tá? E aí as coisas estavam rodando bem, o negócio crescendo, só que qual era a grande sacada? Nós não fazemos retirada do negócio. Aí você vai dizer, peraí, tu tinha um negócio e não tirava dinheiro? É exatamente isso. Porque o que acontece? O meu pai tinha a vida dele no Grupo Simões, que ele vivia com o dinheiro de lá. Eu tinha minha vida de advogado, vivia com o meu dinheiro de advogado. Então, esse dinheiro que nós teoricamente faríamos de retirada, a gente reinvestia no negócio. Naquela época, a ideia era ter uma loja por ano e ampliando, porque quando você sai de um negócio para 2, isso é muito difícil. De 2 para 3 ainda é muito difícil. Depois do décimo para o 11º, começa a ser menos difícil e menos traumático, porque tem uma questão de estoque e de outras coisas que você começa a analisar. Então, nós fomos crescendo muito em cima desse reinvestimento de negócio. E aí, há 7 anos atrás, 7 para 8 anos atrás, nós já estávamos com as operações de loja, se não me engano, na época eram 8 operações. E aí começou a ver a ideia que é o que eu comecei aqui a falar com vocês, o cliente tem que estar no centro. O cliente tem que estar no centro. Nós começamos a trabalhar com venda direta também, atendendo as revendedoras, estudando todo o comércio ao redor. E aí fazíamos muito dessas vendas com a venda direta. Hoje, a situação já mudou, o jogo mudou. Então, venda direta era um negocinho desse tamanho, loja era isso. Então, loja, 95% do negócio era loja. 5% era venda direta. Hoje é o inverso, não nesses patamares. Hoje, 70% do meu negócio é venda direta, 30% é loja. Tá? Então, e aí entrou a venda direta e a gente começou a mudar. Aí o Ricardo já saiu, ele teve uma proposta de trabalho, e aí veio o Tarquínio, que ficou com a gente até o falecimento dele. Faleceu esse ano, infelizmente, vítima do Covid. Acho que eu vi lá, vocês postaram no site, né? Sim, fizemos uma homenagem bem legal para ele, demos toda a assistência para a família, falo sempre com a esposa dele, pessoa muito boa. E aí saímos dessa operação que começou com 2, hoje nós já somos 27 operações, fecharemos o ano com 30 operações, sendo dessas operações 6 vendas diretas, e o restante de loja entre Boticário e Quem Disse Berenice. Então, por isso que a gente fala que tudo começou com brigadeiro. Começou naquele momento inicial da venda de brigadeiro. Então, eu nunca gosto de dizer, eu fiz tudo só. Não. Tive a passagem de todas essas pessoas. O meu pai foi extremamente importante. Minha mãe foi muito importante também. O Tarquínio, que ficou com a gente até o momento do seu falecimento. O Fernando também foi. O Ricardo. Todos os nossos colaboradores. E a minha esposa também, que é a minha maior crítica. É minha esposa. Às vezes eu vou fazer umas coisas e ela vem aqui falando, não, cara, não é hora de fazer isso. Mas me dá muito suporte do dia a dia. Em casa, porque não é fácil. Quem é empreendedor
sabe como é difícil a gente sair, eu não digo do zero, mas sair de um estágio muito pequeno para depois você finalizar o ano. A ideia, o nosso planejamento é que esse ano a gente chegue a 3 dígitos num negócio naturalmente amazonense. E é um ponto assim, você falou, né? Começou no Brigadeiro, então assim, você já tinha, acho que já teve uma veia empreendedora desde pequeno. Aí eu te pergunto, por que o direito? Olha, naquela época tinha aquele sonho, eu gosto de direito, tá? Eu sou apaixonado por direito do trabalho. Fui presidente da Associação Amazonense dos Advogados Trabalhistas, presidente da Escola Nacional de Advocacia Trabalhista, então eu gosto disso. E isso o direito é muito importante para o meu negócio hoje. Porque hoje a nossa demanda trabalhista é zero, a gente trabalha muito compliance dentro da empresa, e aí vem aquela questão, no início quando eu formei, era a ideia da estabilidade. O direito te dá um leque de opções de trabalho e realmente dá. Você pode ser, além de advogado, em várias áreas diferentes. Você pode ser delegado, você ganha habilitação para fazer alguns concursos públicos que o direito é fundamental para ser aceito, senão você não pode nem concorrer àquele cargo. Para você ser um magistrado, você precisa ser pelo menos bacharel em direito. Então, esse leque de profissões, ele era muito importante, era o que eu pensava naquela época. Hoje, o direito ainda continua sendo importante na questão de gestor. E aí eu vou te dizer, por que o direito? Por causa da questão do leque e por causa da visão social que ele acaba te dando. Isso eu vejo muito hoje. Dá um exemplo. Quando chegou na pandemia, na primeira fase 1, muita gente chegou falando, o que a gente faz nesse momento? Eu disse, olha, a minha visão é muito clara. Todo mundo pensa, vou demitir logo todo mundo e vamos verificar o melhor caminho a ser tomado é esse, eu vou reduzir custo. E eu sempre pensei que pessoas, o seu negócio é baseado em pessoas. Você não pode relegar pessoas ao segundo plano, tá? Eu não gosto de demitir. Demitir é ruim, é caro. É muito caro. Quando você demite um empregado, você demora pelo menos 3 meses para pegar um outro, qualificar para colocar ele naquela função. Não é fácil. Então, quando o empresário demite um empregado, isso é um custo muito ruim. Não só da rescisão por si só, mas principalmente o custo para manter o negócio. Então, o que eu pensei naquele momento? E isso, o advogado trabalhista, que existe dentro de mim, facilitou muito. Pois é, vamos lá. Vamos trabalhar, naquela época, primeiro férias. Férias para todo mundo, para boa parte da equipe, só que eu não podia perder o lado comercial. Então, eu tive que ter um tempo para pensar o negócio, para trabalhar o OKR daquele momento. O objetivo, a chave do objetivo, né? Do resultado. Então, eu tive que ter muito cuidado com aquilo. Trabalhei parte da equipe de férias, outra parte da equipe do comercial continuou trabalhando através do call center e fui aproveitando toda a minha equipe. Tanto que o meu grupo terminou o ano passado com 30 colaboradores a mais do que começou. Então a gente passou a pandemia, nós finalizamos o ano com 207 colaboradores e uma base de clientes de venda direta que saiu de 8 mil pessoas para 12. Muito bom. Então, essa ideia de trabalhar pessoas sempre foi muito importante. Então, quando fiz isso, e o lado comercial, até mesmo na questão, quando você vai trabalhar um banco de horas, o lado do advogado também facilitou. Peraí, então como é que você faz o banco de horas correto? Como é que você trabalha isso sem mexer a cabeça do colaborador? Eu, na época que advogava diariamente e atendi muito em balcão, o que acontecia? Eu via que 90% das ações trabalhistas que eu tinha era visivelmente mágoa do antigo colaborador, do colaborador com o empregador. Se tivesse uma conversa antes, provavelmente aquela ação não existiria. Entendi. Então, a gente sempre trabalhou muito isso na empresa, por isso que a gente busca trabalhar sempre a melhor forma da empresa dentro, num contexto junto com o colaborador.
No momento que decidimos parar e fechamos todas as operações no ano passado, na época da pandemia, a gente fez uma live com todos os colaboradores e nessa live eu falei, e é a hora de ser aberto. O líder, ele tem que dar cara a tapa. Você não pode se esconder atrás de uma cortina de pessoas. Não. Você tem que, nessa hora, mostrar que você é líder. Então a gente fez uma live, na live falamos para todo mundo, foi muito difícil. Tive que desligar as pessoas de contrato de experiência naquela época. Todas foram recontratadas posteriormente. Só uma que não foi, que ela já tinha um outro emprego. Mas a gente falou, olha, no primeiro momento que nós pudermos recontratar vocês, nós vamos fazer. Recontratamos quase todo mundo, só não essa única pessoa. E as coisas rodaram muito bem. Até esse momento agora da segunda paralisação. Então, eu acho que é importante nesse ponto, acho que é voltar um pouquinho, na verdade você falou a questão do OKR. Acho que para quem não sabe, é importante você de repente dar uma breve explicação rápida aí do que seria o OKR para o pessoal entender, e acho que vai ser um ponto de ligação agora para acho que o que você vai falar, que é mais ou menos essa fase que a gente está passando. Sim, vamos lá. Primeiro, uma empresa mais organizada, ela precisa ter um planejamento estratégico. Sim. Um planejamento estratégico, você trabalha seus valores, você trabalha seu objetivo, a sua missão, a missão da sua empresa, tudo desenhado, a questão do faturamento, como você quer estar daqui a 5 anos, de maneira bem organizada. Então, um planejamento estratégico, normalmente, ele é um pouco maior. Você pode planejar ele por os próximos 3, os próximos 5 anos, e fazer uma separação por mês, quanto você quer atingir, e por aí vai. O OKR é um planejamento também, mas muito mais rápido. Muito mais rápido. Então, o que acontece? Em fase que nós estamos, o que é o OKR? Objective Key Results. Tá? Então, você são os objetivos chaves do resultado, traduzindo de maneira bem direta. E você trabalha esses objetivos chaves em fases pequenas. E aí, trazendo para o dia atual, o que acontece? A cada semana a gente está tendo um decreto, tá? Então, o que nós estamos fazendo hoje na empresa? A gente trabalha 3 cenários: o cenário otimista, o cenário normal e o pessimista. Então, pegamos esses 3 cenários. Olha, vou dar um exemplo. Se o decreto continuar numa paralisação total, a gente vai fazer isso aqui com colaboradores, isso aqui com finanças, isso aqui com estratégia de venda. Então, a gente trabalha esse OKR separado em 3 formas dentro desses 3 cenários. Porque quando chegar, por exemplo, o governador vem e fala no sábado isso, ou na sexta-feira, que é o que ele tem feito. Então, eu posso pegar meu celular, ligar para o meu setor e dizer plano A, plano B ou plano C. O plano A é um tipo, o B é outro e o C é outro. Perfeito. E a cada semana você vai renovando esse OKR. É uma estratégia de guerra mesmo para esse período. Porque senão, o que acontece? Chega a primeira paralisação que ocorreu foi no dia 23 de dezembro. Tá? Foi quando ele deu a entrevista que iríamos voltar para essa fase de lockdown. Então, nesse momento, aí a gente teve que sentar, já organizar tudo para saber como nós funcionaríamos no dia 26. Porque se foi no dia 23, dia 24 era venda, então você não poderia perder isso. 25, feriado, 26 você já teria que estar nessa estratégia desenhada. Então a gente já tinha mapeado algumas coisas. Então o que acontece? Uma equipe ficou trabalhando na venda, porque a gente tinha que manter a venda de Natal. Outra equipe ficou sentada organizando isso. E a outra equipe trabalhando na ponta. Porque no dia 26 a gente já tinha que ter tudo organizado. Dia 24 a gente informou, dia 26 a gente já tinha toda a estratégia feita. Então o OKR é exatamente isso. São estratégias mais rápidas para momentos menores, para você ter um resultado positivo nesse período. E o OKR foi de extrema importância para esse período, né? Muito, muito. Eu digo sempre que a pandemia, ela é de fato uma máquina do tempo. Ela acelerou muita coisa. É verdade. Eu escrevi um artigo e eu falo isso. Foi literalmente 10 anos em 7 meses que a gente cresceu.
A gente estava conversando antes do podcast começar a ser gravado, essa questão do desconforto acaba te fazendo impulsionar. Quer saber se você corre e pula rápido? Solta um Doberman atrás de você. Você vai correr rápido e vai pular um muro. E aí é exatamente isso que aconteceu no período da pandemia. Teve muita gente que o cachorro mordeu. Isso aí. Teve outras pessoas que conseguiram pular o muro. Teve algumas pessoas que o cachorro pegou no pé. Então, tem toda essa situação que não é fácil, mas quem não ficou parado teve que acelerar. E também você tem que, às vezes, se desapegar de algumas situações. Vou dar um exemplo. Às vezes você constrói um projeto super bonitinho, maravilhoso, só que ele não dá resultado. E aí você fica se apegando a esse projeto, dizendo eu vou tentar, mas ele não está dando resultado, só está dando prejuízo. Meu irmão, é hora de fechar. Então, tem empresas que fecharam, focando nas que dão mais lucratividade nesse momento, para depois voltar a testar. Então, a questão de inovação, ela é muito importante nesse momento. A gente precisa trabalhar com a inovação, você tem que inovar. Então, o setor de inovação é muito importante na empresa. E por que eu estou falando isso? Da nossa conversa que nós tivemos antes de começar a gravação. Que é o seguinte, nós já fazemos vários tipos de entrega. E eu tinha, por exemplo, a entrega de drone, algo planejado para 2023. Essa semana a gente estava testando a entrega de drone. De drone. Então, quantas empresas fazem isso hoje no Amazonas? Aqui no Amazonas, nenhuma. Exato. Aqui no Amazonas, nenhuma. No Norte, não conheço nenhuma, e no Brasil também não conheço nenhuma. Tá? Então, óbvio que ainda não está, a gente não escalou isso, mas a gente já começou a fazer essa entrega de drone. Fez os testes, né? Os testes, tudo direitinho, para agora pedir autorização para a ANAC, porque tem tudo isso. E após a autorização da ANAC, a gente já vem e começa a funcionar, porque tem todo esse trâmite legal. Mas já estamos preparados para essa entrega. Tem uns pontos interessantes que eu acho que vale destacar. Primeiro, tem que colocar mais função aqui no currículo do Rodrigo, né, que é palestrante. É verdade. Escritor. Né? Isso aí ele não falou, mas vai estar incluso aí depois também. Outra questão, ele falou assim, geralmente há um tempo atrás, né, antes da pandemia, vamos colocar assim, as empresas geralmente faziam o quê? Planejamento, né? 3, 5, 10, tinha empresa que fazia de 15, 20, Sim. né? Sim. Hoje em dia as empresas falam, cara, eu não sei o que vai acontecer amanhã, semana que vem. Né? Então assim, o planejamento se faz ainda para 3, 5, 10 anos, mas assim, como ele falou, agora ele está subdividido. Tem esse planejamento macro, mas tem o planejamento que é praticamente semanal, Sim. que é o OKR, né? Como você colocou. Que é, tipo, essa semana vai ser assim, a próxima vai ser assim. Quando melhorar tudo, aí de repente o OKR pode ser mais, de repente um OKR para 2 semanas, para um mês, e assim por diante. Na verdade, uma coisa que nós sempre trabalhamos, a gente tem o planejamento anual, tá? E temos o planejamento mensal. Você tem a meta de mês. Sim. Todo mundo que trabalha no varejo tem a meta do mês. Esse mês, janeiro, óbvio, você tem a venda de janeiro, fevereiro, março. Abril, maio. Você sabe que o maio é dia das mães, então é um mês que tem uma venda maior, então você tem que programar a compra maior, coisas do tipo. Então, e é um erro que a gente vê muito no comércio, tá? Principalmente quem não está no comércio no dia a dia. E aí, que erro é esse que eu estou falando? Às vezes as pessoas fazem o levantamento e falam da seguinte forma, esse mês vendeu bem mais do que o outro, e esse mais do que o outro. Gente, você não tem que espelhar esse mês no anterior. Você tem que espelhar esse mês no mesmo mês do ano passado. Exatamente. Janeiro desse ano tem que ser comparado com janeiro do ano passado. Fevereiro desse ano com fevereiro do ano passado. Você não tem como comparar a venda de dezembro e novembro com de fevereiro e março. Então, você tem que... Cada mês tem sua peculiaridade, né? Sim, principalmente aqui no Brasil. E aí você tem estratégias de vendas específicas para cada mês. Dia das Mães, gente, o foco é mãe. Então, se o foco é mãe, trabalhe mãe. Dia dos Pais, o foco é pai. Foca no pai. Dia dos Namorados, foca namorado. Foca no namorado. Aí vem aquela questão. Poxa, mãe eu só tenho uma. Namorada, o cidadão pode ter 2, 3. Será que eu vendo mais em Dia dos Namorados que Dia das Mães? Não. Mas namorado pode ter 2, 3, 4. Tá bom, mas dá mais valor para tua mãe. O ticket médio do teu negócio acaba sendo maior para a mãe do que para namorado.
Aí, Natal, aí você tem como trabalhar outras vendas. Natal, você pega, você vai levantar mãe, pai, namorado, confraternização, professora da escola, empregada doméstica, colaboradores. Então, por isso que dezembro e novembro as vendas são bem maiores. Sim. Porque você não tem mais só um nicho de pessoas, você tem uma quantidade, uma gama de presenteáveis que você pode Sim. trabalhar naquele período. E aí, no decorrer do ano, você vai trabalhando cada mês de uma maneira diferente. Porque você não pode também, e isso é muito importante, você querer resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Exatamente. Isso é louco, né? Tem gente que fala... a gente fala bem assim, eu quero, esse mês vai arrebentar. Por quê? Não, porque eu tô fazendo isso e assado. E mês passado eu também fiz a mesma coisa. Não vai ter. Pensando, né? É igual a esposa que quer reconquistar o marido usando a camisa de político para dormir à noite. Não vai ter. O resultado vai ser o mesmo. E Rodrigo, uma outra questão. Você mencionou a respeito da quantidade de lojas. São 20... Hoje são 27 operações. 27 operações. Manaus e interior. Manaus interior. Acho que chega o ponto que a gente... Do fator logística, né? Isso. Realmente. Cara, você distribui hoje para o Amazonas todo. Boa parte do Amazonas, sim. Como é que você faz com o fator logística hoje aqui? Eu não preciso nem dizer que o Amazonas é um continente dentro do Brasil. Sim. Tá? Então, as nossas distâncias são continentais mesmo. Isso é muito complexo. Isso é bem complexo. Muito complexo. A parte logística do meu negócio, do nosso negócio, é o mais difícil. Tá? Então, eu digo sempre, quando você opera em Manaus, já é difícil. Primeiro, por quê? Para você operar uma franquia em Manaus, o seu estoque precisa ser bem maior. Isso é um fato. Então, as coisas são maiores. Seu lead time de entrega. Você tem o tempo de entrega ainda do produto até chegar em Manaus, né? Chega na capital. Ele vem rodoviário, vem aéreo, como é que funciona? Via de regra rodoviária. Rodoviário. Alguns vêm aéreo, mas via de regra rodoviária. Então você precisa ter um estoque maior. Por isso que as coisas aqui em Manaus acabam sendo mais caras e com alguns varejos. No nosso é praticamente o mesmo preço. Praticamente não, é o mesmo preço. Em alguns casos até mais baixo. Tá? E aí, vamos trabalhar Manaus. Manaus já é muito difícil. Agora, interior do Amazonas é muito mais complicado. Porque eu vou te dar um exemplo, Tabatinga. Tabatinga, para você sair de Manaus para Tabatinga, você gasta mais 7 dias de barco. De barco, isso. Se você for de avião, você está gastando 1h30 mais ou menos, 1h15, 1h30 de avião com 1 hora de fuso. Então, dentro do mesmo estado, você tem fuso. Tem fuso horário. Às vezes é 9 horas aqui, ainda é 8 lá. 8 lá. Então, fazer esse controle logístico é muito complicado. Então, você quando faz as próprias compras para trabalhar e a seleção de pessoas na cidade, é algo que realmente demanda não só um trabalho de equipe, mas principalmente que você trabalhe os valores do seu time. Para que você comece a ter confiança naquele pessoal que está na ponta para gerir essa operação. Eu, por exemplo, eu não moro em Tefé, não moro em Quari, não moro em Itacoatiara e não moro em Tabatinga. E faço a gestão de todos esses negócios daqui de Manaus. Óbvio que eu tenho minha equipe lá nesses hubs, né, que a gente chama, para distribuir para todos os lugares. E não é fácil, tá? Aí só respondendo de maneira mais técnica, a gente utiliza isso como hub, tá? Algumas cidades, ela não comporta uma loja. Não tem como, não pagaria, não fecharia a conta. Então a gente faz a distribuição trabalhando como hub. Igual pensa em avião. Sim. Como por exemplo, São Paulo tem o aeroporto de Guarulhos e Congonhas. E em Campinas Viracopos. tem Viracopos. Então Viracopos é um hub da Azul para partir para o resto do Brasil. A gente trabalha Tefé como um hub para 6 cidades, Quari com um hub para mais 7, 8 cidades, Itacoatiara um hub para mais 5 ou 6 cidades, Tabatinga mais algumas cidades, então Manaus para mais algumas outras. Então a gente verifica essas cidades como hub para fazer essa logística através dos interiores. Para isso eu preciso estar com estoque nesses lugares específicos e trabalhando de maneira mais assertiva.
É fácil? Não. É difícil pra caramba. Para isso, a gente tem que trabalhar a tecnologia. Tecnologia, internet. E como é a internet no interior? Ruim e cara. Enquanto você gasta X numa internet em Manaus, no interior do Amazonas você gasta 5X. Tá? Então e ainda não é a mesma velocidade daqui, né? Não, claro que não. Rodrigo, cara, como é que foi o início das empresas? Assim, você teve algum erro? Ou, tipo assim, você lembra de alguma mancada que você falou, cara, aqui doeu, viu? Quase que... Rapaz, não faliu, acho que não chegou a esse ponto, mas... Não, faliu. Teve algum assim que foi um erro que deu uma desbalançada, deu uma desestruturada na empresa e falou assim, cara, vamos botar pro eixo de volta e tocar o barco. Primeiro, vamos falar um pouquinho de erro. Erro todo mundo vai errar. Ou numa compra errada, ou às vezes você compra mais do que vende, aí você fica com o produto preso no estoque. Mas o mais importante é o seguinte, se você for errar, erre rápido. E corrija. Todo mundo vai errar. Errar rápido e corrigir rápido. Não jogue para debaixo do tapete. É um grande problema de empresário fazer isso. Pô, eu tô errando, eu vou esconder isso aqui. Eu tive um problema, hoje eu não trabalho com familiar, tá? Os únicos familiares que eu tenho, mas nada contra empresas familiares. Empresas familiares funcionam. São pessoas que funcionam e trabalham bem. Mas desde que essas pessoas estejam qualificadas para o cargo. Se esse familiar não estiver qualificado no cargo, não tenha dúvida que você vai ter que afastar. Às vezes é difícil, você tem que cortar na própria carne. Às vezes é melhor você dizer, você vai receber X mil reais e vai ficar em casa, sem fazer nada. Então, você ganha mais, né? Você ganha mais, e é algo que eu falo muito. Não, se você for contratar algum familiar, pode contratar? Pode, desde que ele seja competente. Se ele for competente e ele tiver o tamanho para sentar naquela cadeira, ele pode sentar. Agora, se você vai contratar porque é um amiguinho, é um primo, uma pessoa que você gosta, ou só confia, é complicado. A confiança ela tem que ser natural do negócio. Óbvio que algumas coisas eu digo sempre, o gestor, o dono do negócio, é bom ele ter um contato muito direto com o financeiro. O medo de ser roubado, óbvio que existe para todo mundo. Então, você tem que ter o controle do financeiro para verificar o que acontece. Mas o principal é não colocar pessoas só porque você gosta ou por favor no negócio. Então, é muito comum amigos me ligarem. Já tive casos de amigo que ligou e disse o seguinte, pô, Rodrigo, eu tenho uma namorada que não trabalha, ela é gente boa, uma menina bonita, arrumada, trabalha bem com maquiagem. Eu digo, tá, trabalha bem com maquiagem? Da onde? Como? Aí ele disse, não, manda fazer o teste. Ela vai, faz o teste. A abertura tá lá, só quem faz a seleção nem eu sou mais. Eu não faço a seleção. Mas por quê? O foco vai ser nas pessoas mais competentes. Então, perfeito. Acho que o maior erro dos negócios é exatamente esse. Erramos já em contratar algum familiar, eu não digo nem um familiar, mas um amigo ou uma amiga, por isso, numa operação pequena? Sim, só que se a pessoa não entrou, isso muito no início da empresa, se a pessoa não se adequou ao cargo, ela foi desligada. Então o que eu digo é só isso. O familiar pode entrar no negócio, desde que ele seja bom para aquela função. Tá? Erre rápido, corrija rápido, que aí não tem dúvida. Perfeito. Você vai ter sucesso, vai resolver os problemas. Agora, uma outra pergunta aqui. Eu já vi algumas entrevistas, já vi que algumas pessoas sempre falam assim, cara, eu não tinha propósito no início, eu comecei por causa disso, e o propósito veio no decorrer do trabalho. Sim. Eu percebi, pelo que você já contou da história, que na verdade não tinha esse propósito, obviamente, no início, né? Mas, e aí, acho que até são duas perguntas no caso, né? O Grupo Gebra nasceu desde o início, que comprou a franquia lá do seu vizinho, ou ela foi criada em que momento, né? E se o Grupo Gebra já nasceu com esse propósito que ela tem hoje? Vamos lá. Primeiro, o Gerbera, da onde vem o nome, né? Sim. Gerbera é uma flor, gente. Perfeito. É o nome de uma flor, tá? Então hoje, inclusive, utilizando esse nome da flor, a gente trabalha nossas bases de venda com nomes de flores diferentes. Petúnia, rosa, cravo, Sim. de tudo.
Tá? Então, muita gente pergunta, por que Gerbera? Gerbera é o nome de uma flor que nós temos uma identificação dentro da minha família. Tá? Então, por isso o nome Gerbera. Quanto agora deu branco. A questão do propósito. A questão do propósito. Gente, quando você começa, o propósito, você tem o início do seu negócio, mas você não tem escrito a missão e o seu propósito na parede de imediato. O propósito, ele vai nascendo com o negócio. Eu digo sempre, é melhor o feito que o perfeito. E se você buscar nascer perfeito, você nasce tarde. Você nasce tarde. Ou às vezes nem nasce, né? Ou às vezes nem nasce. Às vezes nem nasce. Então, o propósito da empresa, ele vai surgindo com o tempo. Hoje, a nossa missão é entregar beleza para todo o Amazonas. Já entregamos para todo o Amazonas? Não, para boa parte dele. Mas a questão é, por que não entregar beleza para Manaus? No início, faria sentido. Hoje já não faz mais sentido. Hoje é entregar beleza para todo o Amazonas. Na sequência, esse propósito, ele pode ser ampliado. Sim. Ele pode vir a ser entregar beleza para todo o norte. E aí vai crescendo. E aí você pode ir crescendo devagarinho. Não tão devagarinho, né? Mas é o que eu digo. Você vai redesenhando. Aí quando eu falo muito de valor, os valores da sua empresa. Bom, Rodrigo, agora uma pergunta. Pô, vi assim, né? Tô vendo assim uma linha de sucesso e tudo mais. Eu sei que você já falou muito bem assim da sua família, né? Que lhe apoiou bastante. Mas eu te pergunto, no início e agora, na verdade, desde o início, você teve mentores na sua vida? Sim, sim. Quem foram? Meu assim, maior mentor foi meu pai. Seu pai? Meu pai foi meu maior mentor. Graças a Deus, eu tive um pai que, além de ser um grande amigo meu pai era meu melhor amigo mesmo, de viajar. Eu viajava junto com meu pai. Uhum. Depois de casado, viajava eu e ele. Uhum. Meu pai gostava muito de ir para Las Vegas e a gente viajava demais e conversava muito, de tudo que você possa imaginar. Eu lembro, quando criança, eu li uma série de livros que ele me passou. E aí, um dia desse eu tava vendo Netflix, aí eu vendo a TV e tinha lá uma série nova, Lupin. Ah, sim. E a série é fantástica, Sim. tá? Quando eu vi que ia ser lançada a série, eu virei pra minha esposa e disse, amor, essa série eu não perco nem a pau. Não parece com nada um Lupin original. Aí, óbvio que depois eu vi a série e entendi o porquê, não lembro. Que o Lupin era um bandido que usava monóculo, a casaca, era quase um anti-herói. E aí, por que eu tô falando do Lupin? Porque quando criança, o meu pai era apaixonado por literatura. Eu li toda a coleção do Lupin. Toda. Isso eu tinha 14 para 15 anos. E aí, o que meu pai fazia muito? Rodrigo, é o seguinte. Tu podes ler o livro aqui. A cada livro que tu leia... Eu era louco por videogame, gente. Você não tem ideia. Cada livro do Lupin que tu leia, eu vou te dar uma fita. Então, ou a fita ou um Falcon. E na época, entregando a idade, era um boneco. Tá? E aí eu sempre li muito Lupin. Então, imagina, são 30 e poucos livros do Arsène Lupin. E depois de negócio a gente conversava muito. Uma coisa que ele falava muito era o seguinte, Rodrigo, ninguém ganha nada sozinho. Ele falava muito nisso na advocacia. Você precisa de um sócio, ou precisa de uma pessoa ou que pense ou que execute. Depende de como você vai começar a trabalhar. Mas ninguém ganha nada sozinho. E isso é muito importante. Por isso que um dos valores da empresa virou o trabalho em equipe. Legal. Então tive meu pai como meu maior mentor, tutor. Até hoje, através da Dom Cabral, tem um senhor chamado Ricardo Baroni que faz a mentoria comigo sempre. Um cara fantástico. Tem a Érica Bamberg, do Rio de Janeiro, que a gente conversa muito. O Baroni mora em Brasília, a Érica no Rio. Então, são mentores que funcionam muito bem. Perfeito. E tive vários amigos de cabelos brancos que me ajudam muito. Hoje, além disso, eu
digo que a rede social é muito importante para isso. Você pode usar a rede social como uma mentoria para você. E eu não estou falando só de dúvidas, não. Você pode fazer pesquisa de mercado dentro da sua rede social. De vez em quando, eu coloco uma pesquisa no meu Instagram e eu tô com uma dúvida, eu jogo pra galera. E essas pessoas me perguntam, aí você vai me perguntar, onde é que você começou a fazer isso? Gente, eu sempre fiz isso, desde criança. Agora já pode indicar, vai lá no Manaus Aracast, ouve lá Sim. Não, mas é importante, você pode entrar e... Poxa, eu, por exemplo, ontem eu coloquei 2 pesquisas. Uma, você é favorável do lockdown no Amazonas no momento que nós estamos? E a segunda, você é favorável à entrega via delivery no lockdown? Os dois, um, se eu não me engano, foi 57 a 43 e o outro foi 90 a 10. Então todo mundo era favorável, quase todo mundo favorável ao retorno do delivery e mais da metade favorável ao fim do lockdown, enquanto outras não. Por quê? Assim você consegue enxergar a sua realidade. Então a mentoria ela é muito importante, mas importante também, você volta a dizer, você tem que entender o stakeholder. São as pessoas que você vai analisar ao redor para gerir a sua vida, tanto profissional quanto pessoal. É aquela questão, Rodrigo, você tem medo da crise? Claro que tem. Mas o que é medo? Medo é você olhar para frente e enfrentar isso. No momento que você olha, continua sem medo, aí você não é corajoso, você é louco. Então há uma grande diferença entre ser louco e ser corajoso. O medo é exatamente isso. Quando eu vou fazer meu treino de jiu-jitsu, eu tenho medo de perder para o adversário. Eu tenho que ter um respeito por ele, mas eu tenho que ter confiança no que eu vou fazer. E nos negócios é igual. Você tem que respeitar o que está acontecendo. Você tem que ver e estudar todo aquele ambiente. Porque quem são os stakeholders? As pessoas que estão trabalhando ao redor. O seu negócio não depende exclusivamente de você. Depende de toda uma gama. Estou falando de fornecedor, eu estou falando de cliente, e eu estou falando de estado que você está rodando. Você pode estar rodando dentro do... O seu negócio pode ser maravilhoso, mas ele pode ter sido criado antes do momento. Sim. Assim como ele pode ter sido criado atrasado, ele pode ter sido criado antes da hora. Sim. Então, às vezes, um negócio que não deu certo hoje pode dar certo amanhã. Tem N casos, na verdade, disso, né? Muitos. E aí a gente vê, por exemplo, imagine a Netflix hoje que roda muito bem, a Disney Plus, algumas coisas do tipo, sem uma internet boa. Não, eu tava vendo aquele... Não tinha como funcionar no passado, né? Não funcionava. Vai pra Quari ver se eles usam Netflix. Não tem como usar porque não tem internet boa. Aquele Murilo Gano, da criatividade, ele criou uma espécie de iFood há muito tempo atrás, pô. Só que na época não tinha aplicativo, não tinha smartphone. Ele criou o quê? Através de telefone. O cara tinha que ligar para uma central, parece, aí ele ligava pro... Então ele fazia tudo isso, mas de uma forma muito... Sabe? Eu tenho desenho feito por mim, por um amigo meu, do sistema idêntico ao iFood há 6 anos atrás. Idêntico. Eu dizia, cara, eu não sei como é que isso vai rodar, só precisa da tecnologia. Eu não sei se seria através de cooperativa, alguma coisa. Eu desenhei para esse meu amigo. E aí ele olhou e disse, cara, não sei se dá certo. Quando saiu o iFood, eu mandei para ele. Ele disse, cara, isso aí é igual o que tu fizeste. Aí sabe qual é a diferença? Simples. Botaram pra rodar. Eu lembrei no Negro, não sei se você já viu esse, que o cara falava assim, pô, um cara chegou comigo com uma ideia, negócio de táxi por aplicativo, olha a ideia, eu quero simplesmente Uber, o cara só me pediu, tipo, sei lá, X mil dólares lá, e eu não investi, porque isso é coisa de louco. Aí hoje em dia, se soubesse, era que ele mas perdeu. É isso, então, o que a pessoa coloca pra rodar. Então, esses são, eu não digo que são loucos, mas são pessoas que analisam o mercado, analisam a entrega para o cliente. Que entrega para esse cara? Primeiro, quem está comprando, e 2, quem está vendendo. É muito mais caro eu ter um motoboy ou qualquer coisa do tipo para fazer a entrega. Então, é melhor você terceirizar esse serviço utilizando o Uber. Sim. O cara ganha, não tem um vínculo empregatício e a situação roda melhor. Rodrigo, cara, como é que está envolvida a tua equipe e você em relação ao marketing digital hoje? Vamos lá. Primeiro, falar um pouquinho de marketing digital, eu acho que tem muita falácia em cima disso. Tá?
Primeiro, a gente vê muita gente com medo do marketing físico e muita gente com medo do marketing digital, tá? E aí muita gente, o pessoal do marketing digital defende o marketing digital, esse novo formato, e o pessoal do físico defende esse antigo formato. Gente, o mundo hoje ele não é nem físico nem digital, ele é phygital, tá? Então você tem que juntar os dois marketings. Quando você tiver uma verba de marketing, você primeiro, volta a dizer, lembra que a gente conversou no início, você tem que estudar mercado, ver o cliente. Se eu for trabalhar, por exemplo, numa cidade como Quari, Tefé, onde simplesmente a internet é muito ruim, a minha verba de marketing digital ela é menor para lá, enquanto a física ela é maior. Então, volto a dizer, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente pensar só no digital. O digital ele tem que vir junto com o outro marketing, e assim como a venda. A venda ela também é phygital. Assim como temos a venda via WhatsApp, que foi tão importante nesse período de pandemia, porque o WhatsApp deu mais certo do que a venda online. A gente fala de venda online há muito tempo. Então, por que a venda de WhatsApp nesse período salvou muitos empregos, salvou muitas empresas? Por um simples fato. Acessibilidade. Você tem o seu celular na sua mão. Com o celular na sua mão, o que você faz? Todo mundo usa o WhatsApp. É a ferramenta mais utilizada pelo brasileiro. Então, quando você está entrando no dia a dia desse cliente e estuda, antes de mais nada, qual é a primeira coisa que você faz quando acorda? Normalmente você pega o celular, às vezes você nem escovou o dente, você já olha assim com o olho fechado e diz ou o seu WhatsApp ou sua rede social. Isso é comum. Então, você tem que estudar a jornada desse cliente diariamente. Quando você tem essa jornada desse cliente mapeada, isso facilita a sua vida. Por isso que eu digo, o mundo ele é phygital. Ele acorda, ele olha o celular. Aí você verifica algum pop-up de alguma marca, ou alguma novidade de alguma marca, ou uma rede social de uma marca, inclusive com a postagem em horários específicos. Por isso que existem horários que você tem uma visualização maior e horários que você tem uma visualização menor. Quando ele sai de casa, ele vai, por exemplo, para um supermercado. No supermercado, naquele caminho de supermercado, qual o marketing físico que ele tem ali? Então, entendeu? A junção dos dois. E até você chegar no supermercado, você consegue visualizar. Ah, mas ele vai no shopping. Tá bom. No caminho do shopping, o que vai ter de digital ou de físico para se trabalhar? Por isso que você vê grandes banners com propaganda, com publicidade, na verdade, de várias empresas dentro do shopping, porque ele te lembra que tem aquela loja. Você às vezes vê numa escada uma parte física, mas tá bom. Dentro do físico você pode ter um QR Code até mesmo para fazer uma compra de qualquer lugar. Então você está fazendo a união desses dois marketings. Então, volto a dizer também, a gente também tem que pensar que marketing não é vaidade. Quando você trabalha o seu marketing para vaidade, esquece, ele não funciona. Marketing tem que vender. Marketing tem que vender. Então, o pessoal de marketing que está olhando, ele tem que estar preparado para mostrar o número não apenas em visualização. Você tem que fazer a monetização daquilo que entrou. E muitas pessoas esquecem. Olham só a quantidade de visualização e esquece de verificar o principal, que é quanto aquilo custou e se deu ROI, se deu retorno sobre investimento. Quando você não olha isso, aí acabou. Você está trabalhando o marketing só para vaidade. Então, por isso que eu digo, o marketing ele não é físico e ele não é digital. Ele é phygital. A junção dos dois marketings. Quando você trabalha assim, você tem um resultado positivo. E é o que mais se fala hoje nas principais feiras de varejo, né? Pegar a NRF de Nova York, ela tem uns 4 ou 5 anos que ela vem falando disso. E esse ano bateu bem forte, ano passado, e esse ano bateu bem forte na tecla do Omnichannel, né? Sim. São as junções de todos os canais do phygital. Quando eu digo isso, se só o marketing... Óbvio, o marketing digital, você com R$100, você faz uma desgraça no Instagram. Você consegue alcançar muita gente, diferente de uma publicidade de televisão. Mas depende do público que você quer alcançar. Isso. Então, se você tem um produto voltado para um time, para uma galera de 16 até 25 anos,
provavelmente os canais que você vai trabalhar não são os canais tradicionais. Você vai entrar numa mídia online, você vai olhar qual investimento, em qual TV que você faz, se é na TV aberta ou na TV fechada, e principalmente a cidade que você está rodando. Se é uma cidade que não tem internet, ou que a internet é ruim, você sai um pouco do digital e vai mais para o físico. Se não, gente, não haveria necessidade de quando você vai para Nova York ou Las Vegas, daquelas grandes publicidades que a gente vê. Então, aquela lembrança é importantíssima. E aí, você tem que saber o que é uma ação de venda e uma ação de equity de marca. Que isso é muito importante também. São as ações que você está alavancando a sua marca, trabalhando a situação da marca. Mas o marketing em geral, ele tem que ter a venda no final. Senão, ele é apenas para a vaidade do dono. Aquela situação, vou olhar só a coluna social para ver se o meu nome está lá. Gente, você pode até olhar, mas isso é vaidade. Você não vai conseguir, você nunca, eu posso garantir, ninguém nunca olhou para uma coluna social e disse esse cidadão aqui está na coluna social do cidadão X. Vou comprar com ele. Não é assim. Isso aí é vaidade. Agora, quando você entra, por exemplo, no YouTube e dentro de um programa de entrevista você verifica uma marca, você pode linkar com aquela pessoa. Quando um influenciador digital ele vem e fala, olha, eu estou usando essa camisa aqui, a situação é diferente. Quando você assiste uma live de um cantor, nessa live, hoje você já tem como trabalhar o relógio que aquele cantor está usando, a camisa que ele está vestindo, e você coloca o QR Code mostrando ou doações para o cantor ou mesmo para outras entidades, isso é uma forma de venda. Então, todas as lives elas geram venda. A visualização que uma live tem, uma live que eu estou dizendo, de um cantor sertanejo, como nós vimos no período da pandemia, é gigantesco. Às vezes até muito maior do que o resultado de uma publicidade numa propaganda de televisão aberta. Então, volto a dizer, você tem que estudar o mercado e estudar o público. Se aquele seu público, por exemplo, uma live de sertanejo, eu vou vender Rolex? Difícil. Dificilmente eu vou vender Rolex. Mas eu vou vender uma cachaça? Não estou dizendo que todo sertanejo é cachaceiro. Não é isso. Não, porque é o público que está vendo e ele gosta, às vezes, ou tem uma condição financeira de comprar aquilo. Então não adianta eu colocar algo que não venda para aquele público, ele não vai comprar. Eu tenho que colocar algo acessível para que aquela pessoa se identifique com aquilo para comprar. É aquilo que eu disse. Nesse período, a gente tem que analisar cada vez mais o marketing. E o marketing, ele tem que vender.